Uma boa tarde a todos. Eu sou presidente da P&D Brasil, a associação de empresas que tem como DNA investir agressivamente em P&D. É um prazer ter todo mundo aqui. Muito obrigada pela disponibilidade do diretor Gontijo, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do diretor de Inovação Dantas, da FINEP, muito obrigada pela sua disponibilidade. Ao superintendente Ramatsu, também da FINEP, muito obrigada. João, prazer te ver aqui, querido. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querido. Então, a gente vai abrir a nossa webinar, que tem como propósito conversarmos um pouquinho sobre essa oportunidade que a FINEP vem nos trazendo de recurso subvenção, ou seja, não reembolsável, para apoio aos projetos de tecnologias habilitadoras nas linhas temáticas do Agro 4.0, Cidades Inteligentes, Indústria 4.0 e Saúde 4.0. São 50 milhões de reais para apoiar projetos importantes e das nossas empresas que têm como estratégia de negócio a inovação, né? Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Queria passar a palavra para o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo, por favor. Oi, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado aí, Gontijo, pela tua participação. Também o Dantas e o Ramatsu. E todo mundo que tá por aí, que representam empresas, associações, governos. Ótimo, eu estava contando aqui, eu acho que somos mais de 70, 80 pessoas, estamos agora, né, e é bom ver a participação de todo mundo, e desse novo jeito aí de se comunicar, de ver. Pena que não dá para a Rosilda dividir o brigadeiro, que ela estava ali se deliciando e provocando a gente, mas obrigado pela presença de todos, ok? Caros, a P&D Brasil tem como propósito promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação e a internacionalização das empresas. E para a gente é um prazer compartilhar conhecimento e viabilizar um ambiente onde todos tenham acesso à informação, todos tenham acesso à oportunidade. E a gente tem agora na nova gestão o propósito de conectar quem tem visão de futuro. Para a gente é muito importante que as pessoas se conversem, que as pessoas troquem informações, troquem ideias, compartilhem projetos de inovação, compartilhem melhores práticas de gestão de P&D. Por isso essa webinar, que é para que a gente, nesse ambiente de colaboração e de compartilhamento de ideias, a gente se inspire, a gente tire dúvidas e, acima de tudo, identifique oportunidades de apoiar os projetos de inovação. Então, sejam todos muito bem-vindos, e eu gostaria de passar a palavra para o diretor José Gontijo, do Ministério de Ciência e Tecnologia, um super amigo, um super querido, que está sempre de olho na gente, sempre nos apoiando e sempre nos empurrando para frente. Gontijo, por favor. Boa tarde a todos, obrigado, Rosilda, obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui, parabenizar, Rosilda. Acho que é a primeira vez que a gente conversa formalmente aí, você enquanto presidente da P&D Brasil, parabéns aí você e para o Marcelo aí, como presidente do conselho aí. Obrigado. Parabéns ao Porto também pelo esse trabalho árduo, né? Perdeu até os cabelos da cabeça aí de tanto trabalhar aí como presidente da P&D Brasil nos últimos anos aí. E realmente, eu acho que esse edital aí que a gente propôs para a FINEP, aí, liderado pelo Danto, pelo Newton aí, estão conduzindo de maneira brilhante aí, é algo que a gente remonta, uma prática que a última que eu me recordo para o setor de TIC foi em 2009, que eu era analista de projetos aqui, a gente acompanhou isso, tem muitos anos que não se faz. Inclusive, um dos projetos daquela época lá foi um projeto aí do Porto da Datacom, aí, que foram selecionados na época, né, que colocou o Porto e a Datacom em uma posição realmente de competição em relação a players globais. Então, você vê assim, realmente o resultado quando as empresas que conseguem implementar de fato esse tipo de solução levam a sério esses projetos. Então, quero falar para vocês aí, aproveitem a oportunidade, é um modelamento bastante moderno, inovador que a FINEP propôs e contribuiu, construiu junto conosco aqui no Ministério. A gente espera que esse seja apenas o primeiro de muitos, né, Newton e Dantas?
Esperamos que nos próximos anos os resultados positivos dessa chamada possa trazer bastante fruto. Vou pedir desculpas que daqui a pouco eu vou ter que sair, vou sair à francesa. Eu vou participar de uma outra webinar aqui representando o ministro sobre cidades inteligentes, mas eu vou deixar vocês em excelentes mãos aí do Dantas e do Newton, viu? Obrigado. Diretor Alberto Dantas, por favor, a sala é sua. Obrigado, Rosilda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rosilda, Gontijo. Tem pessoal da FINEP aqui também. Estou vendo aqui o nosso Florencio, o Newton e demais participantes dessa nossa webinar. Então, realmente é um motivo de muito orgulho da FINEP, junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, poder fazer o lançamento desse edital, dessa chamada pública, né, voltado especificamente para as tecnologias 4.0. Eu vou fazer uma pequena apresentação, onde eu vou dar uma visão geral de como que vai se processar, como está se processando, né, essa chamada, e, logicamente, quem quiser obter mais informações, nós temos nossos canais pela FINEP, tem o site da FINEP, tem nosso telefone, enfim, tem toda aí uma cadeia para poder fazer essas explicações. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Todos estão vendo? Rosilda, ok? Sim, eu estou vendo. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar sobre a FINEP, né? Então, logicamente, isso aqui, como eu falei, é bem informativo. Talvez tenha pessoas aí, muitas pessoas sabem que é a FINEP, mas outras podem não saber. Então, eu vou fazer um pouco informativo no início, depois eu vou falar especificamente sobre a nossa chamada. Então, a FINEP, financiadora de estudos e projetos, né, é uma agência brasileira de inovação, foi fundada lá em 1997, com essa missão de financiar projetos, ciência, tecnologia, inovações, né, logicamente trazendo elevado impacto para a sociedade. E a FINEP, então, é uma empresa pública ligada ao MCTI, né, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Vou falar também aqui um pouquinho do famoso TRL, né, ou níveis de maturidade tecnológica. Isso é um pouco aí para todos nós termos o mesmo conhecimento. Então, quando se fala em inovação, começa lá daqueles princípios básicos, né, e vai se galgando espaço conforme o nível de conhecimento do ser humano. Você passa vai para o conceito, depois provas de conceito, enfim, você vai galgando até chegar ao mercado. Esse nosso edital, então, ele vai atender, né, do nível de tecnologia 3 até o 7, ou seja, já entrando na questão da prototipagem. Então, ou seja, entrando no mercado. Então, ele pega toda essa faixa aqui que a gente chama de TRL, ou seja, ele entra, sai da ciência, vai para o desenvolvimento tecnológico e entra um pouco o produto no mercado aqui. Isso aqui é muito rapidamente, só para a gente entender um pouco melhor, para ficar todos o mesmo conhecimento. A gente lembra que na década de 80, principalmente o 747, fazia aqueles barulhos infernais, né? E a questão da demanda da sociedade, ter que diminuir esse barulho, questão ambiental tanto pelo som quanto pela eficiência de combustível, se começou a fazer essa pesquisa. Então, começou-se, primeiramente, levantando a curva de onde sai o som, né? Começou a levantar-se o som, depois começou-se a fazer um projeto em bancada, né? Fez aqui a análise de bancada, depois
e laboratorial até chegar ao TRL9, né? Então, ver aqui que tem um caminho a percorrer, né? Desde o TRL1 ao TRL8, isso aí pode levar, nesse caso aqui, décadas, né? Saiu lá da década de 80 e chegou até 2010, quando aí sim passou a atender o mercado, tá? Então, o nosso ele está nesse TRL aqui, ó, né? Saindo do TRL3, chegando aqui ao TRL7. Um pouco também, como é que quais são as modalidades de apoio da FINEP? Nós podemos realizar, primeiro, financiamento não reembolsável para ICTs de universidade, um pouco aqui de fundações, isso vai para um pouco de fundações de apoios, também por meio de convênios. Subvenção econômica para empresas, é exatamente o que nós vamos tratar aqui. Investimento em fundos Venture Capital Empresa, que é um pouco mais para startup, né? A FINEP, ela aporta recursos, tem chamadas também para startup. E financiamento reembolsáveis para empresa. E aí é um fluxo contínuo, né? Aquela empresa que quer obter um financiamento, ela modera o seu projeto, ela apresenta o seu projeto continuamente, é um fluxo aberto, contínuo, basta entrar no site da FINEP e aí é avaliado sob o ponto de vista mérito o financiamento para um projeto de inovação. Vamos falar um pouco de o que vem a ser essa subvenção, né? Então, subvenção é um instrumento de política do governo por meio de aplicação de recursos públicos não reembolsáveis, né? Recursos não reembolsáveis, ou seja, aqueles que não precisam ser devolvidos diretamente a empresas. Então, quando nós estamos falando de subvenção, a palavra é empresas. Quando nós estamos falando de convênio, nós estamos falando com ICTs, né? Instituto de Ciência e Tecnologia, para compartilhar com elas os custos e riscos inerentes a projetos de inovação. Vou colocar aqui algumas características dessa subvenção. Primeiro, por que o Estado faz isso? Porque ele quer compartilhar o risco entre o Estado e empresas. O que a empresa dá? Você tem que devolver esse recurso? Não. Mas, geralmente, você tem que fazer um aporte de recursos que nós chamamos de contrapartida, que pode ser 5%, 10%, 50%, enfim. O edital vai dar esses parâmetros. Não há necessidade de apresentar garantias e, logicamente, a FINEP não participa da propriedade intelectual alcançada pelo projeto. Essa é uma pergunta, né, que sempre é feita. Mas, sim, mas a FINEP tem participação da propriedade intelectual? Não, não tem. Isso fica diretamente com a empresa. Também vamos falar um pouquinho o que é a indústria 4.0. Vou passar muito rapidamente, né? Lembrando que a indústria 1.0 começou na mecanização, lá com vapor, eletrificação na segunda, computação já chegando aí entre a década 50, 70, né? Até 2010. 2010, então, chegou a 4.0, que é essa indústria colaborativa, né? As pessoas perguntam, sim, mas não vai perder emprego, vai ter desemprego? Eu imagino o seguinte, hoje, se nós voltássemos, né, se pudéssemos voltar ao tempo, no início do século XX, e alguém dissesse assim, olha, você vai sair da cadeia lá do vapor para passar a eletricidade. Logicamente que todos nós pensaremos, né, realmente é possível, porque nós estamos com a ideia de hoje. Então, é inevitável a indústria chegar ao 4.0, né? Estamos falando da internet das coisas, computação da nuvem, isso aqui é a tendência atual da indústria mundial. E por quê? Por que, então, eu devo ir para a indústria 4.0, né? Primeiro, 01, garantir a sobrevivência e a competitividade das empresas nesse novo cenário, né? Outra aí um pouco mais voltada para a empresa, possibilidade de coleta e análise internos da fábrica em termo real, diminuição dos desperdícios de matéria-prima, otimização do processo, redução dos custos operacionais. Enfim, é uma gama de vantagens, né,
para passar da indústria 4.0 para passar para a indústria 4.0. O Brasil está muito ainda voltado aí, muito ainda na indústria 2.0, ainda praticamente na eletrificação. Eu trouxe aqui um gráfico para a gente identificar onde que está o Brasil aqui. Então, aqui é um gráfico para a gente mede-se, né, a digitalização de uma indústria por meio da quantidade de robô para cada 10 mil empregados. Então, nós vemos aqui a Singapura, 831 robôs para cada 10 mil empregados. Nesse último gráfico aqui, nós estamos na Tchecoslováquia, né, com 135. E aí? E o Brasil, aonde está nesse gráfico? E aí, infelizmente, eu tenho que dizer, né, para nossas assistentes aqui, o Brasil não está nesse gráfico, né? A média do Brasil é 7 robôs para cada 10 mil. Então, a indústria brasileira tem que ainda, né, avançar muito aí para a gente chegar nesses... Você quer continuar? Tinha travado um pouquinho. E como você estava falando... Como reverter, por favor, avisa, porque eu não tenho essa noção, né? Como reverter? Então, é prioridade do governo a indústria 4.0, existe uma agenda brasileira, a indústria 4.0, capitaneada pelo CNI, pelo MCTI, né? O Ministério da Economia também está junto com esse objetivo, então todos nós, né? Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério CNI, né, a Rosilda aqui, por meio do PDI, todos nós voltados para isso aí. E aí, esse é uma das respostas ao governo, né, para alavancar a tecnologia, as tecnologias 4.0. Então, nós vamos falar agora um pouco mais dessa subvenção econômica, né? Como a Rosilda já falou, são 50 milhões. Tem 4 linhas temáticas, né? Agro 4.0, Indústria 4.0, Saúde 4.0 e Cidades Inteligentes. Como eu falei lá atrás, né? Isso vai do TRL 3 ao TRL 7, né? Ou seja, já o protótipo sendo analisado em ambiente operacional. Aqui, um pouco das características dessa chamada. Então, para agroindústria e 4.0, a saúde 4.0, agro 4.0, indústria 4.0 e saúde 4.0, serão destinados 15 milhões, e para cidades inteligentes serão destinados 5 milhões. A Rosilda já falou, 50 milhões é o valor total, e o valor dessa subvenção, ele tem recursos de aporte, né, por empresa, ou por conjunto de empresas, de 500 mil a uma característica dessa chamada, que as propostas devem ser acompanhadas pelo plano de negócios, contemplando o empreendimento em todas as fases de pesquisa e desenvolvimento, exceção no mercado, comercialização de produtos. Aquilo que eu falei lá atrás, né? Porque a gente tem que visualizar entrando já lá no mercado, que é o TRL7. Aqui um pouco de o porte das empresas e os recursos destinados. Então, vamos lá. Primeiro, as chamadas, elas são, os projetos, ela deve atender ao porte da empresa, né? Que vai de micro até grande empresa. Então, de acordo com o porte, a FINEP, e aí isso tem que ficar muito bem claro que, na realidade, a FINEP vai identificar essa compatibilidade entre o porte da empresa e o valor do projeto a ser moderado, né, a ser apresentado. Então, vai de o porte de 360 mil,
que é micro, pequena empresa, até empresas grandes, né, acima de 300 milhões. 750 mil é o valor mínimo de projeto, o valor máximo de projeto para microempresas, né? E, nesse caso, microempresas aí tem que aportar 5% do seu projeto. Exemplo, a microempresa ela apresentou um projeto de 500 mil, né? Esse 500 mil, 5% tem que ser a empresa aportar. Então, na realidade, o projeto total, o valor do projeto total é 500 mil mais 5%. Né? A última lá, por exemplo, grande empresa, o projeto dela é 10 milhões, 5 milhões a FINEP aporta, os outros 5 milhões a grande empresa tem que aportar. Ok? Aqui um pouco de quais são as linhas temáticas, né? As suas tecnologias. Então, para o agro 4.0, pode ser a agricultura de precisão, sistemas transversais à agricultura e à pecuária, pecuária de precisão, enfim. Essas linhas elas estão bem detalhadas no edital, chega lá o que cada uma dessas linhas contempla. Na indústria 4.0, nós temos os próprios processos 4.0, virtualização, máquinas, equipamentos 4.0, estou falando aqui de robôs, né? Tá? Saúde também está contemplada, 4.0, monitoramento remoto, prevenção e controle de epidemias, gestão hospitalar, telemedicina, sistema de predição. Então, tudo isso aí também está previsto nessa linha temática, né, que são de 15 milhões. Cidades inteligentes, logística, saneamento, segurança pública, né, monitoramento de armas, prevenção de desastres naturais, né, também esta linha das tecnologias 4.0 também estão contempladas. Aqui um pouco das tecnologias habilitadoras, ou seja, todas aquelas linhas temáticas que eu falei, né, pode-se utilizar, deve utilizar alguma dessas tecnologias, que são tecnologias 4.0, né? Computação em borda, em névoa, em nuvem, comunicação máquina a máquina, gêmeos digitais, materiais avançados, internet das coisas, inteligência artificial, manufatura preditiva, manutenção preditiva, manufatura aditiva, né? Então, tudo isso é contemplado e é desejável para colocar as linhas temáticas, cada uma das suas particularidades. Muito interessante, isso aqui também, essa nossa chamada também faz estímulo às parcerias, né? Tecnológica, ou por meio, então, as empresas podem fazer uma parceria, não necessariamente tem que ser uma empresa, ela pode fazer essa parceria entre empresas, ou com o Instituto de Ciências e Tecnologias, né? Você pode também fazer essa parceria, ou produtiva e comercial, ou seja, a empresa ela visualiza que ela fabrica parte de um processo de outra, ou ela fabrica para que uma outra comercialize o seu produto, né? Eu chamo a atenção que as etapas produtivas e comerciais elas não são financiáveis, né, com esse recurso de subvenção chamado. Porém, como eu falei, a FINEP ela tem recursos reembolsáveis e pode sim, aí, apresentando o seu projeto, pode ser que ela possa ser contemplada com recursos reembolsáveis. Aqui um pouco da nossa etapa do processo seletivo, né? Lembrando que nós temos duas etapas, a habilitação, né? Onde a gente vai verificar mais a questão formal, mas a questão documental, né? Se todas as etapas de certidões, do projeto em si, do porte, adequação, se elas foram cumpridas. Se foram cumpridas todos esses aspectos formais, ela vai para uma segunda fase, que ela vai ser analisada por uma comissão, né,
ad hoc, que nós chamamos, ou seja, são comissões de pessoas especialistas na área, né, que se reúnem em comissão para verificar a viabilidade técnica, né, e colocar numa classificação. E as nossas propostas, essa aqui é o nosso cronograma, lembrando que houve o lançamento agora dia 18 de junho, foi lá no Ministério, junto com o nosso ministro, o prazo está aberto até dia 30 de julho, né? Nós temos aí 30 dias, a divulgação da primeira etapa, aquela etapa formal, vai ser dia 28 de agosto, é dado ainda um prazo, né, para aquelas empresas que se sentiram prejudicadas entrarem com recurso, depois que pode ser analisado, pode ser acatado ou não, depois do prazo findo, aí sim vai ser divulgado o resultado final. Nós temos a intenção, é quase como uma imposição do Ministério, nós estamos divulgando o resultado final e a respectiva liberação até agosto, até novembro, né? Então, isso é importante, porque tem todo um processo demorado, e se nós passarmos esse prazo, o recurso só vai ser liberado ano que vem, pois nós estamos aí com uma certa urgência. Então, esses prazos, né, eles são longos, e tem que ser cumpridas à risca. Para finalizar, a gente está nesse momento aí da Covid, né, um pouco aí das ações da FINEP com seus respectivos recursos, né? Então, nós tivemos aí 141 milhões para projetos de pesquisa, aquela parte de convênios, 150 milhões em editais de subvenção econômica, né, onde nós estamos inseridos aqui, editais de subvenção econômica em parceria com as FAPs, 32 milhões, linhas de crédito, reconversão industrial, dispositivos médicos, que são inovadoras, no total dessas 3 linhas aí, 600 milhões, e também estamos renegociação de dívidas, né, por meio dos stand-still, então, com empresas também que já estão com os seus financiamentos em andamento. Então, em síntese, essa nossa apresentação, gostaria de agradecer aqui, né, a oportunidade que a Rosilda, né, por meio do PDI do Brasil, nos ofereceu. Estamos aqui à disposição aí para dúvidas, se houver. Eu vou descompartilhar aqui e voltar à nossa tela inicial. Diretor Dantas, obrigada pela apresentação, foi super didática, acho que perguntas, talvez elas surjam em função de necessidade de algum esclarecimento individual, talvez, né? Mas teve uma pergunta que um colega fez relacionada a semicondutores. Onde é que elas se enquadrariam? Depende do uso? Ele perguntou... Elas poderiam entrar numa empresa coexecutora, né? Alguma empresa que entra nesse processo, digamos, com um processo mais direcionado para essas linhas temáticas, e ela ser utilizada aí como coexecutora. Como parte de um desenvolvimento e não como foco do desenvolvimento. Exatamente. Okay. Só para dar um exemplo também, Rosilda. Então, por exemplo, a questão de semicondutores não está previsto diretamente como uma tecnologia habilitadora, mas ela é importante, por exemplo, para habilitar outras tecnologias, por exemplo, de IoT, né, que você precisa de semicondutores, né, então, e para outras tecnologias também, e tem, óbvio, aplicação direta em agro, em cidades, em indústria, né, então, não é uma tecnologia habilitadora prevista, mas ela habilita outras tecnologias previstas no edital. Então, é importante, no preenchimento da proposta, isso ficar claro. Tá? Okay. Exatamente, ela entra aquela na parte das tecnologias habilitadoras, né, os sensores, né?
Ok. Outra pergunta que surgiu aqui, diretor, foi com relação a contrapartidas. Quais são as contrapartidas que são previstas para esses projetos? A contrapartida ela é referente ao montante do projeto e ao porte da empresa, né? Por exemplo, se o projeto ela é 3 milhões e a empresa está na média, onde é que ela tenha que colocar 50%, então o projeto, na verdade, seria 3 milhões mais 50%, ou seja, o projeto total seria 4 milhões e meio, dos quais 3 milhões a FINEP entraria e aqueles outros 50% seria por parte da empresa. Então, depende do porte da empresa e depende do valor do projeto. Em termos de valores, em termos de percentuais, ok. Mas, por exemplo, contrapartidas que são previstas. RH do meu P&D é uma contrapartida. Eu acho que talvez o exemplo que eles estejam se referindo é nesse sentido. Quais são as contrapartidas que podem ser contabilizadas como sendo razoáveis para o projeto? RH... Deixa eu complementar aqui, Dantas. Então, assim, tem um item específico no edital, estou até aqui localizando, que ele fala sobre todos os itens passíveis de apoio, né? Mas é uma listagem grande, tá? Então, desde o RH, desde da equipe própria envolvida no projeto, eventualmente a compra de máquinas, de softwares, né? Eventualmente algumas obras e instalações necessárias para o desenvolvimento do projeto. E, nesse caso, tudo que é subvencionado pode ser também usado para contrapartida, né? Então, todos esses itens podem também ser usados na contrapartida. Então, a empresa pode pagar a equipe própria, pode comprar um equipamento, um software dentro da contrapartida. Como o Newton falou, é grande, né? Mas inspeção, ensaios, vencimentos e vantagens fixas de obrigações patronais, serviço de terceiros, material de consumo, diárias e despesas para a equipe executora, obras e instalações, desde que devidamente constante do projeto, né? Então, sim, o projeto tem que contemplar, sim, essa contrapartida aí é viável. Tá. E, o diretor, uma pergunta aqui. Quanto ao item atividade da empresa em 2019, a empresa que abriu em 2019 não teve receita neste ano, ela poderia se habilitar para o edital? Ela existe, mas não teve faturamento. Ela poderia se habilitar? Deixa eu complementar também. Então, assim, a exigência do edital é que ela tenha sido registrada na junta, né? Ela exista desde dezembro de 2018. Então, desde o edital, ok. Ela tem que existir desde dezembro de 2018. Ela não precisa ter tido receita, tá? Então, assim, mesmo uma receita que tenha uma empresa que tenha faturamento zero em 2019, ela pode concorrer, tá? Então, isso não tem problema. A única vedação é essa existência, esse registro em junta comercial até 31 de dezembro de 2018. Ou seja, a partir de 1º de janeiro ela já deve existir, né? Ela tem que comprovar financeiramente se ela tem capacidade de aportar o recurso das contrapartidas, né? Mas aí talvez ela tenha lá um investidor, ela não teve faturamento, mas ela tem capacidade por recurso de terceiro, coisa do tipo, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, que será vedada a utilização de recursos públicos oriundos de outras fontes não reembolsáveis como contrapartida? Aí ele dá um exemplo no caso de P&D da ANEEL. Considera-se recurso público e aí ele não poderia ser dado como contrapartida? Deixa eu ajudar também a responder essa questão, Dan. Assim, a gente tem a subvenção, então, a gente já teve, na verdade, isso foi até uma imposição de órgãos de controle, tá? Por quê? Porque a ideia é potencializar projetos novos que não seriam desenvolvidos naturalmente. Esse é o objeto da subvenção, tá? Então, o órgão de controle, quando ele viu, ele falou assim, já um projeto, por exemplo, que ele está sendo subvencionado já pela ANEEL, ou pela ANP, ou pela lei de informática, ele não pode ser apoiado aqui pela subvenção, tá? Então, qual que é a ideia?
a contrapartida que é dada pela empresa, né, que como o Dantas bem colocou, varia aqui conforme o valor do projeto, essa contrapartida não pode ter uma outra, não pode ser financiada por uma fonte não reembolsável. Tá? Então, Entendi. não pode usar o lei de informática, lei do bem. Não pode. Tá? Então, essa é uma vedação aqui de órgãos de controle, tá bom? Uhum, tá, e essa era uma das perguntas que os colegas já estão colocando aqui, tem muitas dessas perguntas. Até porque a prestação de contas ia ter a mesma prestação de recurso para duas prestações de contas, né? Então, não tem como, daria duplicidade aí de recursos, né? Dupla utilização do investimento. Outra coisa que os colegas estão perguntando aqui é sobre quanto tempo para trás tu consegue compensar para aproveitamento do projeto. Normalmente você tem despesas realizadas até 6 meses antes do projeto, do ingresso, ele poderia, ou da aprovação poderia ser utilizado. Nesse caso, ficaria como? Nesse caso específico, tá? Então, assim, os gastos de contrapartida valem do dia da submissão da proposta. Então, se a empresa mandar o projeto hoje, a contrapartida dela está valendo. Os gastos da subvenção valem a partir da contratação do projeto. Tá? Então, assim... Ok, entendi. Da contrapartida a partir de hoje, ou seja, do ingresso da coisa? Entendi. Isso. E o recurso da subvenção vale da assinatura. Então, eu assinei o contrato dia 10 de novembro, então está valendo de 10 de novembro em diante. Tá? Tá bem especificado também no edital esses itens. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui, Ramatsu. Se uma empresa tiver mais de um projeto em fase que permita a participação deste edital, é possível inscrever 2 projetos de uma mesma... numa mesma habilitação, ou ele faz 2 habilitações? Uma empresa pode habilitar vários projetos? O edital, ele também tem uma cláusula que ele prevê que... aqui eu estou falando de empresa CNPJ. Obrigado. É um barulho aqui. Então, cada empresa, Rosilda, ele só pode mandar um projeto. A cada CNPJ só pode mandar um projeto. Tá? Entendi. Então, agora, digamos assim, tem uma empresa, um grupo, sei lá, grupo de uma... Vamos dizer assim, tá? Petrobras tem várias empresas abaixo, né? Então, cada uma das empresas abaixo da Petrobras pode mandar um projeto. Tá? Então, é um projeto por CNPJ, mas podem ser mais projetos para o grupo econômico. Tá? Então, essa é uma dúvida que existe também. E no caso de haver 2 projetos dentro da empresa, ela pode habilitar 2 ou habilita um só? Ela tem que escolher um projeto para encaminhar, tá? E se eles forem complementares? Ela tem... É comum, Rosilda, é comum que ela consiga empacotar 2 projetos muito complementares em um projeto, tá? Respeitados os valores, mas agora ela não pode mandar um projeto em cidades inteligentes e um projeto em saúde, tá? Entendi. Mas, digamos assim, é um projeto dentro de saúde, um projeto de agro, tá? Que ele envolva agricultura de precisão e pecuária de precisão, digamos, são 2 coisas diferentes, ela pode mandar de maneira conjunta, tá? Ela só não pode mandar 2 propostas diferentes, tá? Porque o que acontece é que muitas vezes a empresa mandava várias propostas muito parecidas, entendeu? Então, por isso que a gente limitou a que seja uma proposta por empresa. Mas só para entender melhor, ele pode mandar um projeto por CNPJ e nas áreas habilitadoras ele poderia ou ele tem que escolher uma área. Tem que escolher uma área, tá? Então assim, a empresa vai escolher... Né? Dentro das linhas temáticas, né? Como eu falo, mandar um de agro de saúde. Agora, dentro do agro, ele pode mandar para tecnologias habilitadoras diferentes dentro do agro. Né? Por exemplo, pecuária e o próprio agro. Né? Entendi. Isso. Então, assim, é uma proposta para o CNPJ, Rosildo, tá? Mas é claro que, às vezes, a empresa tem um subprojeto, né, que custa 1 milhão e um subprojeto que custa 2, né? Então, a ideia é que ela empacote esses 2 numa mesma proposta. Tá? Então, assim, digamos assim, é uma proposta por empresa, tá? Às vezes ela coloca 2 subprojetos aí dentro dessa proposta, tá? Mas não pode ela enviar uma proposta que contemple saúde e contemple agro, né? Tem que ser um dos temas. Tá?
Tá bom, entendi. Uma outra pergunta que está surgindo aqui é que o desembolso, a contrapartida da empresa, ela deve ser feita ao longo do projeto, da execução do projeto, ou ele tem que comprovar já inicialmente uma arrancada de recurso? A contrapartida ela vai sendo exigida conforme, de maneira proporcional à execução do projeto. Então, assim, se eu tenho uma contrapartida exigida de 10%, então, em geral, a gente vai exigir que ela coloque 10% no início, a FINEP coloca 10%. Aí na segunda parcela, a empresa coloca 10%, a FINEP coloca o restante, entendeu? Sempre de uma maneira constante. Na medida que ele vai comprovando, ele tem que fazer na mesma Isso. Proporção. Isso. Deixa eu dar um exemplo mais claro, só para ficar mais claro. Tá? Então, o projeto, por exemplo, a empresa ela é um projeto de 3 milhões de subvenção, tá? São 3 parcelas de 1 milhão de reais, tá? Que é previsto o cronograma. A empresa colocou esse cronograma. Tá? Então, para eu poder fazer a segunda liberação, tá? Eu fiz uma liberação de 1 milhão, vou fazer a segunda. Eu preciso comprovar que a empresa, ela colocou o valor exigido de contrapartida na primeira e que ela executou a parcela que foi dada pela FINEP. Então, assim, sempre vai ter que ser casadinho, tá? Então, tem que respeitar a proporção ao longo da execução do projeto. Aí, outra pergunta que tem aqui é: a empresa proponente ou co-executora em um projeto pode ser fornecedora em outro? Sim, então, assim, a vedação a cada CNPJ só pode participar de uma proposta como proponente ou co-executor, tá? Então, assim, como proponente, né, assim, como o líder, né, figurar no contrato. Agora, eventualmente, uma empresa ela pode estar como parceiro comercial, parceiro tecnológico, parceiro produtivo, tá? Isso não tem problema. A única vedação é que cada CNPJ só pode participar de uma proposta como a proponente ou como co-executor, tá? Mas pode entrar como parceiro tecnológico para fornecer de uma outra proposta ou como parceiro comercial. Aí não teria limitação. Não tem vedação, tá? Então o edital é bastante claro nesse ponto, tá, Rosildo? Tá bom. Outra pergunta, tem um monte de pergunta aqui, está sendo bom o debate. O desenvolvimento de melhoria de processos, através de tecnologias habilitadoras 4.0, sem acarretar em um novo processo no mercado em si, é classificado nesse edital? Essa questão das tecnologias, né, assim, claro que vai depender de uma análise mais profunda, né, também dos analistas da FINEP, depois, como o Dan colocou, tem um comitê também de especialistas, né, que auxilia todo o processo, tá? Agora, não tem vedação, tá, Rosildo? Então, assim, ó, se eu não me engano, para Agro 4.0, tá, produto novo, tá? Tá bem especificado no edital, que depende, o foco é produto, tá? Para as demais áreas, pode ser processo, tá? Inovação em produto ou processo, tá? Então, não tem vedação, mas, claro, os projetos, né, a ideia é que eles tenham um risco tecnológico, né, sejam bastante inovadores para eles conseguirem ser apoiados, tá? Então, não é à toa que a gente está conversando aqui com as empresas P&D Brasil, que são algumas das empresas mais inovadoras do Brasil, tá? Então, é um edital competitivo que, no fim das contas, vai premiar projetos muito inovadores. Uhum. E aí só complementando o que o Newton falou, Zil, pode apresentar sim, né? Mas, como o Newton falou, isso vai ser avaliado e vai ser classificado, né? Então, se eu vou ter recursos se eu tiver 100 empresas classificadas, logicamente, na ordem classificatória, se chegarmos até a 20ª, só vai ter recursos para chegar às 20 primeiras. Então, quanto mais disruptivo, mais inovador é o projeto, maior a possibilidade de ele ter recursos. Então, não basta ser apenas habilitado, ele tem que ser, e aí é classificatório, é avaliado por especialistas, né? O recurso é finito, né? Então, só para termos a ideia do lançamento de 130 milhões que nós lançamos, tivemos uma demanda de quase 700 milhões, né? Logicamente, não vai dar para aportar recursos para todas as empresas que apresentaram o seu projeto, ou vai ser ordem classificatória. E nesse mérito,
Então, quanto mais inovador, maior a possibilidade da empresa ser aportada no recurso. Ok. Tem uma pergunta aqui sobre startup, eu acho que o Ramato já respondeu, mas ele está perguntando aqui, uma startup que ainda não tem CNPJ, mas um plano de negócio, ela não poderia participar, então, ainda? Ela tem que cumprir o requisito do registro, né, em 31 de dezembro de 2018, tá? Então, ela realmente tem que cumprir esse requisito. Assim, Rosilda, não é que a FINEP, poxa, não apoia esse perfil de empresa, é que cada edital tem uma regra diferente. Então, sim, por exemplo, tem o Tecnova, né, que a gente roda em vários estados, que aí ele já tem mais a cara, né, ele já aceita empresas assim, tá? Então, cada edital tem uma regra específica. Tá bom. Uma outra pergunta aqui, no caso da compra de equipamento para o desenvolvimento do projeto, o valor a ser considerado no projeto é o seu valor total ou deve ser considerado somente a depreciação do bem no período do projeto? Não, é o valor total. A gente não faz esse cálculo. Tá. A compra, claro, a empresa vai identificar, né, no que o equipamento está sendo usado, a importância desse equipamento para o desenvolvimento do projeto, mas é o valor total. Tá bom. O Jason, acho que a gente já respondeu ali sobre a tua pergunta de registro na junta. Outra pergunta aqui, o desenvolvimento de um semicondutor do tipo System in Package pode fazer parte de um projeto maior que visa um produto eletrônico para agro, por exemplo? Sim. Então, o projeto, claro, vai ter que ter toda a análise, né? É difícil a gente fazer uma pré-análise aqui, mas o projeto, ele precisa, como o Dantas bem colocou, ele vai ter que estar numa daquelas linhas temáticas, né? Por exemplo, agricultura de precisão, e vai ter que ter pelo menos uma tecnologia habilitadora, né? Então, o proponente, ele vai ter que justificar para a gente adequadamente que o projeto, ele tem uma tecnologia habilitadora, né? Então, como exemplos de tecnologia habilitadora, tem, por exemplo, IoT, tem machine to machine, comunicação machine to machine. Então, assim, tem várias tecnologias habilitadoras que, eventualmente, a empresa pode justificar. Olha, então, esse meu desenvolvimento, ele habilita aqui o IoT, né? O IoT, aqui para o agro, ele depende de um desenvolvimento como esse, né? O machine to machine, ele depende de um desenvolvimento como esse, tá? Então, eu entendo que semicondutores, né, claro, não estou fazendo uma pré-análise aqui, mas eu entendo que faz sentido porque ele compõe a solução, né? Então, esse é o meu entendimento. Beleza. Uma pergunta, um projeto é habilitado por CNPJ, mas eu posso propor vários projetos, e depois, se 2 ou 3 forem habilitados, eu tenho que escolher um deles. Não, então tem uma cláusula. Ou ele já limita o CNPJ na hora do sistema? Se uma empresa mandar. O Dantas colocou bem lá naquela fase. Então, assim, tem uma etapa de habilitação, tá, do edital. Digamos assim, se um CNPJ mandar 3 propostas diferentes, a gente vai ter que eliminar todas. Tá? Então, realmente, só pode uma por CNPJ. Tá? Entendi. Tá. Outra perguntinha aqui, os investimentos do FINEP Startup que envolve Quite, pode ser utilizado como contrapartida? Tem uma razão de ser, até tem uma razão de ser, né? Que vai entrar numa habilitação. Qual dos projetos que a FINEP que vai escolher uma? Não pode. Então, isso é importante, eu vou até reforçar, se uma empresa, mesmo CNPJ, entrar com mais de um processo, e nós vamos identificar que a gente vai fazer essa checagem, vai ser eliminado os 2. Nós nem vai entrar no mérito, nem vai identificou, não vai fazer análise de habilitação, nada, já vai ser eliminado. E lá na justificativa, por ter entrado com 2 projetos, isso não vai nem caber recurso. Então, assim, um projeto só, acho que isso é muito interessante, né? É importante deixar isso aí. Escolha qual? Escolha qual. Tá. O investimento do FINEP Startup, aquele que envolve equity, por exemplo, pode ser utilizado como contrapartida? A questão tenho que analisar direito, Rosilda, mas eu entendo que sim, tá? Porque o equity, né, é uma participação em capital. Equity não está relacionado a um projeto específico,
tá? Quando o FINEP Startup, quando você pega um investimento, o investimento ele não está direcionado para um projeto A ou projeto B. Ele, na verdade, é um recurso para capitalizar aquela empresa, né? Para permitir que aquela empresa, em geral, ela consiga melhorar a sua performance, né? Então, ele não é... Como ele não tem carimbo de projeto, tá? Nenhum mecanismo de equity tem carimbo de projeto. Então, nesse caso, não teria esse problema da contrapartida, tá? Agora, lá, quando você fala de lei de informática, de PID-ANEL, de lei do bem, você tem projeto. Né? Okay. Você está carimbando o projeto. Tá bom. Outra pergunta aqui é se o CNPJ pertence ao grupo econômico caracterizado como grande empresa, mas esse CNPJ se caracteriza como pequena empresa, por conta do seu faturamento. Qual contrapartida é considerada? Isso também está bem claro no edital. Então, a contrapartida vale a do grupo econômico. Tá? Então, sim, se é uma startup entrando, mas ela está num grupo econômico de uma empresa grande, aí vale a contrapartida e vale também o tamanho do projeto da empresa grande. Então, por que isso? Né? Porque a gente entende que, claro, como política pública, é nosso interesse fazer com que as empresas elas entrem junto com o recurso público e invistam, né? Aumentem o valor do investimento. Esse é o nosso objetivo. E se uma empresa pequena, ela tem uma empresa grande parceira, né? Ela é de um grupo econômico grande, a gente entende que essa empresa ela tem uma capacidade financeira e técnica, né, para poder aportar uma contrapartida maior. Então, vale aí a do grupo econômico. Tá. Aqui uma outra pergunta, como poderia submeter uma inscrição com 2 subprojetos? Poderia falar sobre isso? 2 subprojetos dentro do mesmo, da mesma vertical, né? Sim. Então, eu recomendo que vocês avaliem direitinho lá o formulário, tá? Então, o formulário já está disponível, tá? Então, e você, assim, mas é perfeitamente possível você colocar uma descrição de 2 subprojetos ali dentro, né? Você junta os 2 em um mesmo, tá? Desde que respeitado, né, a questão das linhas temáticas, como eu comentei. Tá. Outra pergunta que tem aqui... Aí a mesma, o sistema vinculado à área temática. O co-executor pode ser empresa recente, que foi criada depois de 2018? Ou essa condição, essa seria a condição só para proponente? Eu vou até olhar de novo, Rosildo, mas eu tenho quase certeza que vou até olhar de novo, mas eu tenho quase certeza que a vedação só se aplica ao proponente, tá? Deixa eu até olhar novamente. Você viu que são muitas regras, né? Às vezes é difícil saber todas de... Por isso o edital tem que ser bem detalhado. Essa não tinham feito ainda. Tá bom. Fica essa pergunta, então, para depois a gente dar uma olhadinha. Então. Depois a gente dá uma olhada nessa. Tá. Tem umas perguntas aqui mais operacionais, que talvez fosse o caso de entrar numa FAQ lá, mas enfim, onde lançar os dados do ICT? Tá. Na verdade, assim, a ICT, ela participa sempre como prestadora de serviços aqui do edital, tá? Então, a empresa vai colocar esses dados, né, lá nessa rubrica de serviços de terceiros, claro, vai detalhar o que está sendo feito por essa ICT. Inclusive, o Dantas também colocou, né, a empresa, o que ela manda, né? Ela manda o formulário, né, todo eletrônico, tá? Então, assim, teve um avanço bem interessante nos sistemas. É praticamente impossível a empresa preencher as informações erradas, né? Então, por exemplo, ela não consegue errar a contrapartida, ela não consegue errar o valor máximo de acordo, porque o sistema vai identificando, né, as falhas, tá? Claro, tem todo uma vai criticando. Isso, então a empresa não consegue enviar errado, assim, realmente seria difícil ela enviar qualquer informação errada. E tem um manual bem detalhado, assim, em cada item tem uma interrogaçãozinha que está bem detalhado que a empresa precisa preencher, tá? Então, o que ela preenche? Ela preenche o formulário e manda junto um plano de negócios, tá? Esse plano de negócios tem um detalhamento, assim, da estratégia da empresa, como que esse projeto está atrelado a essa estratégia. E esse plano de negócios também tem um detalhamento dessas parcerias, tá? Então, nesse plano de negócios, a empresa detalha, olha, então a ICT, tem um colega do ITA aqui participando, por exemplo, eu estou vendo. Então, o ITA vai participar exatamente dessa atividade, vai realizar isso, né? Porque o ITA tem essa expertise, então ela pode, ela informa essas questões também no plano de negócio. Tá?
Não, e outra coisa, né? Pelo menos aqui nas empresas da P&D Brasil já estão craques em apresentar projetos. Assim, a gente sempre diz assim, leia 5 vezes antes de dar o enter, né? Porque depois que foi. Então, assim, pergunta, conversa, não envia informação, principalmente relacionada a qual desafio tecnológico. Assim, se tu tem dúvida, não envia, conversa, liga para a FINEP, discute. E depois envia, porque depois que enviou, tchau, né? Exato, a gente não consegue reabrir nada. Retificar, né? No caso de indústria 4.0, os projetos devem ser obrigatoriamente aplicados em instalações Fabris de forma direta ou pode desenvolver tecnologias aplicáveis futuramente em áreas Fabris? Embora as tecnologias desenvolvidas inicialmente são aplicáveis a setor não industrial, como, por exemplo, gêmeos digitais aplicáveis à manutenção preditiva de linhas de estrada de ferro, por exemplo. Essa é uma pergunta bem específica, tá, Rosilda? É difícil ter uma resposta, vai passar pela uma análise mais técnica, tá? Aqui, como o Dantas colocou, né, então o projeto ele vai ter que atingir o TRL7, tá? O que é atingir o TRL7, né? Ele ser testado em algum ambiente operacional, tá? Então, assim, o projeto ele não pode, digamos assim, ele não pode ficar só num ambiente de laboratório, ele tem que ter algum mínimo teste, tá? Em um ambiente fabril, por exemplo, mas eu entendo, tá? Que cabe também indústria extrativa, tá? Então isso não seria um problema aqui para esse edital. Ele fala, né, indústria de uma maneira mais ampla, tá? Então isso não seria um problema. Tem um colega aqui perguntando sobre essa questão de P&D, a ANP, por exemplo, também não pode entrar como contrapartida. Mesma questão. A mesma questão. Né? Porque tem vários projetos que... Porque, na verdade, porque essa pergunta ela é importante, né? Porque como a gente procura várias oportunidades de recursos menos oneroso para as empresas. Então, subvenção ou contrapartida, ou exigências ou obrigações de qualquer outra linha que esteja em estratégia dentro da empresa, a gente vai puxando, né? Mas é claro que, assim, como o Dantas colocou, né, então a contrapartida, especialmente para empresas de menor porte, é muito baixa, né? Então, se a empresa, digamos assim, a empresa fatura, tem uma receita de até 360 mil, que eu sei que não é o caso aqui, né, mas a empresa coloca 5% de contrapartida, né? Então, para cada R$100 que ela recebe, ela coloca R$5 em contrapartida, né? Então, é um edital que em geral, a contrapartida ela é baixa, tá? Já a grande empresa, né, uma grande empresa, assim, ela coloca 1 para 1, tá? Mas, em geral, a contrapartida ela é menor, né, varia aí conforme a receita da empresa. Zilda, só um comentário, né, a média da nossa associação, por exemplo, dentro da lei da informática, é que a gente investe quase o dobro da contrapartida que temos para a lei da informática, né? Então, esse pedaço é algo que, né, poderia ser aí considerado dentro do projeto, né? Esse saldo que temos, né? Exato, isso, exatamente. Desde que não aproveitado para a lei do bem. E descontar dos outros, de cada um dos as outras obrigações. N obrigações que temos de outros. A gente sempre tem, no nosso caso, a gente tem sempre P&D adicional de forma com folga, né? Então, a gente não seria o problema. Tem uma pergunta aqui, a minha empresa possui 76 células de produção e empacotamento. Posso apresentar um projeto Indústria 4.0 para aplicação em uma célula? Enquadraria no TRL 7? Isso tem que avaliar um pouquinho melhor. Já quer uma análise aí, Gilberto. Essa pergunta tem que ser feita lá, assim, a gente pode discutir lá com... É claro que, assim, fazer uma pré-análise é sempre difícil, porque demanda um certo, né, mas manda para... Depois a gente deixa o e-mail aqui, manda para a gente, que a gente passa pro pessoal. Não, e de toda sorte, ele faz sentido a pergunta, porque a indústria 4.0 é otimizar processo, tempo, melhorar a produtividade. Se isso faz com que a produtividade da empresa melhore, o tempo melhore, então, assim, faz todo sentido. Mas aí já faz parte da análise do projeto, que tem que estar bem detalhada e respaldada, né?
Mas eu acho que faz sentido, pelo menos para o objetivo do que é a vertical do Indústria 4.0. Né? Posso só... Sim, João. Pode melhorar a questão do processo em si, ou porque desenvolver um produto novo que diminuiu esse tempo. Então, melhorar o tempo depende. O processo é porque foi por meio de desenvolvimento de um novo produto, né, que diminuiu o tempo lá em X%. Para mim deu uma travada aqui para vocês também. Depende, quer dizer, só o fato de diminuir o tempo, né, da empresa, como você falou aí, tem que identificar onde, né? Ok. Eu só queria complementar uma coisa. Desculpa, eu estou sem imagem aqui, que caiu um temporal aqui, acabou a luz, eu estou tudo no escuro. Não tem problema, João, tá bem conhecido. Tá. Não, é que eu já recebi algumas ligações sobre esse edital e tal. Tem que estar atento que esse edital é para busca de desenvolvimentos de tecnologia que possam ser dispostas no mercado, que possa ser aproveitada por todos, tá? E tem muita empresa que está pensando, ou está perguntando aqui, para a aplicação da tecnologia nela própria, um desenvolvimento interno, só ou a busca de tecnologias de 4.0. Não é o objetivo desse edital, não é para que essa empresa implanta a tecnologia 4.0, e sim desenvolvimentos de tecnologia 4.0 que possam ser dispostas no mercado para que outras empresas também possam se utilizar dela. Mas é uma condição, e se eu quiser desenvolver uma tecnologia para melhorar o meu processo produtivo e a minha produtividade, eu não posso me habilitar? E se ela der certo na minha empresa e eu quiser depois vender isso? Mas depois, não agora. Sim, mas é desenvolvimento, como você falou, a pessoa está... Minha empresa não é 4.0, eu quero transformar para 4.0. Não é isso. Você vai desenvolver um produto novo, né, para ser aplicado à indústria 4.0, e não a industrialização levar a indústria a ser 4.0, o seu chão de fábrica a ser 4.0. Isso, a FINEP tem o recurso apropriado para isso. Aí é recurso financiado, aí é financeiro, ou seja, eu quero transformar a minha indústria em 4.0, eu quero aumentar a produtividade da minha empresa, transformando-a em 4.0. Ok, a FINEP tem uma linha financiada com subvenção para essa atividade. Aqui é você desenvolver produtos novos, né, que serão aplicados a quem vai na frente querer utilizar a 4.0. É produto novo para geração de oportunidade de receita. Exatamente. Também processo, tá? Processo, então, assim, produto ou processo. Tá. Só especificamente para agro, que é só produto, tá? Para as outras linhas é processo também. Tá bom. Tem uma pergunta aqui. A mineração se encaixa no tema indústria 4.0? Existem as plantas de beneficiamento de minério, onde podem ser aplicadas tecnologia IoT, por exemplo? Sim. O entendimento que eu tenho aqui, sim, tá, Rosildo? Então, assim, a gente, quando a gente fala aqui no edital de atividades ambientes fabris, tá? Eu entendo que se enquadra, tá? Mas aí eu acho que vale um e-mail específico só para a gente assegurar, tá? Porque às vezes são tantas dúvidas que às vezes a gente não tem tudo de cabeça, tá? Mas eu entendo que uma indústria extrativa se enquadra aqui no previsto, tá? Só para a gente assegurar, a gente faz uma consulta. Como acho que a resposta do nível assim, uma indústria extrativa, né? A partir do momento que o projeto envolve a indústria dentro do ambiente mineração, sim. Mas aí, como eu falei, indústria extrativa. Então, tem que verificar o que dessa indústria extrativa. E aí, a dica do Newton aí, de talvez aí os canais da FINEP aí, né, a gente responde aí com mais... Perfeito. Um analista específico, a gente responde aí com mais assertividade. Só para garantir, né? Porque às vezes são tantas dúvidas, algumas aparecem pela primeira vez e você não tem a resposta na ponta da manga. É um saque bom. Exato. Olha, mas eu vou dizer, se vocês estivessem sendo sabatinados para ocupar algum cargo de diplomata em algum outro lugar na sabatina do Senado, vocês estavam aprovados. Tá bem?
Queridos, obrigada pela disponibilidade de vocês. Responderam várias perguntas super importantes, porque a dúvida de um é a resposta para o outro. Então, muito obrigada pela oportunidade e o tempo de vocês. Espero que o pessoal tenha aproveitado bastante. A gente vai colocar aqui no chat um e-mail que tu queira me indicar, Newton, Tá. ou a gente disponibiliza depois lá no LinkedIn também, abaixo do banner, enfim. Ninguém vai ficar sem contato, tá bem? Tá bom. Eu te indico aqui, Rosildo. Aí pode mandar o e-mail para mim que eu encaminho, tá bom? Tá Azul. Beleza. Tá bom? Querido, obrigada pela disponibilidade do tempo de todo mundo, viu? Obrigado também, Dantas e Ramatsu. Obrigado, pessoal da FINEP. Eu acho que o Gontijo saiu, né? Ele Obrigado, teve que sair. participação de todos aí. Um abração. Gente, um abraço. E a PID Brasil é esse ambiente, colaborativo e aberto, e a gente compartilhando conhecimento o tempo inteiro. Para quem tem como estratégia expansão dos negócios e investimento em P&D de forma agressiva. Então, boa tarde para todo mundo. E Dantas, muito obrigada também pelo teu tempo, tá bem? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Até mais. E parabéns, Rosilda, tá? Parabéns aí novamente Tá pela. Tá bom? Obrigado. Obrigada, querido. Obrigada. Um abração. Tchau, tchau.